Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão, já nasci empregado e também achava ruim. Eu não acho pouco 8 anos para uma pessoa que faz piadas com as minorias marginalizadas. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. O comediante Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão. E sabem por quê? Por contar piadas em um show de piadas. Léo Lins, um dos humoristas mais polêmicos do Brasil, virou alvo da justiça e a sua condenação chocou, está dividindo opiniões pela internet. Mas afinal, ele realmente passou dos limites ou nós estamos vivendo a era da censura? Será que nós realmente temos a famosa liberdade de expressão? Fiquem comigo até o final, porque hoje nós vamos entender o que está acontecendo por trás dessa história que está repercutindo tanto nos últimos dias. Fala pessoal, eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal Curiosamente. E como eu disse pra vocês, né, hoje é um assunto polêmico e divide muitas opiniões por aí. Porque é sobre a condenação de 8 anos do humorista Léo Lins. E essa condenação dele foi por causa de piadas que foram consideradas ofensivas, contadas em um show de stand-up que ele fez chamado Perturbador. Ontem o Léo até postou um vídeo no canal dele falando sobre esse assunto, então se vocês quiserem saber sobre isso, se inscrevam aqui no canal porque o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre a resposta dele. Eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas pra vocês. Mas enfim, para nós entendermos toda essa história polêmica, vamos voltar lá pro ano de 2022. No ano de 2022, o Léo Lins apresentou um show chamado Perturbador, que foi postado no YouTube e alcançou mais de 3 milhões de visualizações. E nesse espetáculo, o humorista ele fez piadas envolvendo diversos grupos, como negros, obesos, indígenas, judeus, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, entre muitos outros. O cara literalmente faz piada com todo mundo. Porém, no ano de 2023, o Ministério Público Federal, o MPF, denunciou o conteúdo do show, alegando que as piadas ofendem diversas minorias. E então a justiça determinou a retirada do vídeo do ar, mas se você procurar no YouTube você acha facilmente em outros canais. A condenação. E agora, em junho de 2025, 3 anos depois daquele show, a justiça condenou o humorista a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Isso mesmo, cadeia, cana, simplesmente por causa de suas piadas. Parece até uma piada, não é? A decisão, como eu disse, veio após ele ser acusado de proferir discursos considerados preconceituosos contra diferentes grupos minoritários. E essa decisão também inclui uma multa de mais de 1,4 milhão e uma indenização de mais de 303 mil reais por danos morais coletivos. A juíza Bárbara de Lima Zepp foi responsável pela condenação do comediante. Bárbara entendeu que as piadas extrapolaram os limites legais e são até mesmo criminosas, chegando a utilizar trechos específicos do show como provas. Ela ainda deixou clara que liberdade de expressão não é absoluta. Segundo ela, quando a comédia atinge a dignidade humana, ela não pode mais ser considerada uma piada. As piadas pesadas. Bom, agora finalmente vamos ver as piadas, do show Perturbador que levaram a juíza a tomar a decisão de condenar o Léo Lins. Uma das piadas que ela levou em consideração no caso foi a piada com os nordestinos. A maioria da cidade do Nordeste é muito longe, a gente acaba indo de avião, e você pegar voo pro Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Falei, esse cara saiu de um livro de geografia? Que negócio é esse? Ele anda meio de lado. Terceira dimensão não chegou na terra dele, ele anda em 2D. Pra embarcar tem que virar o corpo. Começou o embarque, vambora, Raminelson. É um caranguejo, que negócio é esse, cara? A roupa também é diferente. A calça, eles usam lá em cima, não é? E parece que quanto mais sobe a calça, mais desce o pescoço. Vai aproximando. O cinto vira uma coleira, começou o embarque. Olha, segundo a juíza, essas piadas que vocês acabaram de ver foram apontadas como preconceito e zombaria a um grupo. Mas espera que ainda tem mais. A juíza ela cita trechos onde o Léo Lins teria feito declarações ofensivas peraí, que eu vou até ver aqui porque é muita coisa. A velhos, gordos, gays, negros e pessoas com deficiência. Olha, se eu esquecer algum, eu não sei, mas você vai ver no vídeo. Ninguém defende o velho, a não ser que seja um velho gordo. Hoje já vai dar. Um velho gordo e gay. Ih! Um velho gordo, gay e negro. Ih! Se for cadeirante também, eu já me entrego. Pode levar, doutor, pode levar.
Aí já é racismo, gordofobia, homofobia. Ele ainda fez piadas com obesos e homossexuais. Tem algumas palavras que hoje a gente está mais acostumado, mas quando surgiram eu estranhei muito. E gordofobia foi uma. Eu estranhei muito. Por quê? Porque fobia é medo. Gordofobia, medo de gordo? Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é o gordo. A não ser que eu fosse feito de Nutella. Ia ficar tenso na rua, tô no celular, lambem minha bunda. Ei, que isso? Preciso me esconder, onde é que tem uma academia aqui, hein? Pega 2 halteres, sai daqui, gordo. Piadas com pessoas negras. Então é importante refletir essas questões sociais, mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Piadas com judeus. Então é importante refletir, tem o Dia da Consciência Negra. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas devia ser judeu. O Léo não é um cara que faz piada somente com um grupo, sabe? Ele faz piada com todo mundo, que eu acho que é justamente pra não ter essa, de falar que ele tem preconceito e coisas desse tipo. O que, como vemos, né, acabou nem funcionando, porque estão acusando o cara de tudo, de tudo. Mas eu quero lembrar a todos que o Léo ele faz esse tipo de piadas em um show de humor, um local próprio pra isso, onde as pessoas vão lá e pagam pra justamente ver piadas desse tipo e darem risadas. Ele não chega em alguém e fica ofendendo a pessoa, ou fica fazendo piada com a pessoa. Não é nada disso, ele tá fazendo o trabalho dele no lugar que ele deve fazer o trabalho dele. Ele não tá fazendo piadas no velório, tá ligado? Mas uma coisa que eu vejo que a juíza ignorou completamente foi o que o Léo fala após o final do espetáculo. Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. Sabe? É uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que o humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. A repercussão do caso. E essa treta toda tomou uma repercussão tão grande que muitos famosos vieram a público para darem a sua opinião sobre o assunto. Tem muitas pessoas que aprovaram a condenação do Léo, enquanto outras acharam um completo absurdo. Um dos primeiros a se indignarem com o caso e comentar foi o amigo do Léo, Danilo Gentili, que fez um vídeo de mais de 9 minutos falando sobre o assunto. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Outro que também comentou sobre isso foi o ator e comediante Leandro Hassum, que ficou abismado com toda essa situação e condenação do Léo. Essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, eu acho que esse slogan seria: tudo bem vaiar, mas é covarde condenar. Porque quando o artista está em cima do palco, ele está se expondo tanto ao aplauso quanto à vaia. Mas um artista não sobe no palco imaginando que um país que exerce a democracia pode condená-lo pela sua liberdade de expressão. Enquanto tem um bando de ladrão que sobe num palanque, não é palco, é palanque, fala atrocidades, e estão aí roubando e metendo atestado. Que triste, muito triste. Um país como o Brasil condenar um comediante e deixar solto um bando de ladrão usando gravata. Que triste. Já a atriz Luana Piovani criticou os artistas que saíram em defesa do Léo. Eu não acho pouco 8 anos para uma pessoa que faz piadas com as minorias marginalizadas. Sabe por quê? Porque isso pode parecer que não,
Mas com certeza isso engrossa o couro de quem bate nas pessoas da comunidade LGBTQIA+, nas pessoas que agridem, que violentam, que estupram, que assassinam, que dão facadas, que agridem fisicamente ou psicologicamente mulheres, negros, indígenas. E aí eu fico muito surpresa de ver esse bando de homem aparecendo, inclusive pessoas que eu admiro muito, tá? Dizendo que acham um absurdo ele ser condenado a 8 anos. É que absurdo é uma pessoa que comete um estupro ser condenado a 8 anos. Uma pessoa que faz piada com as minorias que são dizimadas, né? Enfim, vieram muito mais pessoas comentarem sobre o caso, falarem suas opiniões, mas não tem como colocar tudo aqui, né? A defesa do humorista. E bom, apesar da determinação do regime fechado, o humorista ainda não será preso até que não tenha mais alternativas para recorrer da decisão. A legislação brasileira prevê que uma sentença que impõe pena de prisão só pode ser executada após o chamado trânsito em julgado. Isso acontece quando a decisão judicial se torna definitiva e não cabe mais recursos que possam modificá-la. E a defesa do Léo já afirmou que vai recorrer a essa sentença e eu espero que dê tudo certo. E esse é um caso que, ao meu ver, nos obriga a pensar: será que realmente existe a liberdade de expressão? Na minha humilde opinião, eu acho que não. Eu não sei vocês, mas eu acho um cúmulo uma pessoa ser presa por contar piadas em um lugar onde é literalmente para contar piadas, fazer shows, onde as pessoas pagaram para estar ali, para ouvir aqueles tipos de piadas e darem risadas por aquelas piadas. E eu falo que eu acho cúmulo porque tem coisas que exigem muito mais da nossa preocupação e que vocês podem ver que não estão nem sendo muito faladas por aí. Como, por exemplo, o famoso rombo do INSS, que já roubou de milhões de velhinhos aposentados mais de 6,3 bilhões de reais. É isso que realmente, na minha opinião, deveria ser repercutido e gerar ódio nas pessoas. Mas lembrando que essa é só minha opinião, você pode ter uma opinião diferente da minha e tá tudo certo, ninguém tem que ser criticado por isso, e eu peço que você coloque a sua aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de ver o que vocês pensam sobre esse caso. Vocês acham que realmente um humorista deve ser preso por contar piadas em um show? Eu acho que a grande verdade nessa parada toda é que o Brasil que é a verdadeira piada.